Nós vamos entrevistar agora Marcos Bandeira, juiz da Vara de Infância e Juventude de Itabuna. Doutor Marcos, como é que o senhor vê esse cenário hoje de Itabuna? O cenário é bastante preocupante, eu diria até alarmante, porque Itabuna está liderando o ranking, né, nacional como a cidade mais violenta para jovens, né, adolescente, que é aquele indivíduo na faixa etária de 12 a 18 anos. E, na verdade, essa não é a primeira vez que Itabuna lidera o ranking nacional. Desde 2009, né, e 2010, Itabuna também liderou. Então, não é uma coisa ocasional, esporádica, é uma constante. Essa é uma pesquisa séria, né, que está sendo feita pelo Programa de Redução da Violência Letal. Tem o apoio da Unicef, da própria Secretaria de Direitos Humanos. E realmente é necessário fazer uma análise assim, mais abrangente, eu diria até de natureza sociológica, né, para que a gente possa tentar identificar as causas dessa violência letal contra adolescentes aqui em Itabuna. Na sua opinião, quais seriam essas causas, né? O que o senhor consegue identificar de imediato que estaria nos colocando no topo dessa lista? Olha, eu diria que, na verdade, não existe só um fator, né? É um conjunto de fatores que a gente pode, assim, determinar. Itabuna é um município, né, que tem mais de 200 mil habitantes, mas tem uma população flutuante aí, englobando as cidades de Itapé e Lomanto Júnior, que faz parte da comarca, de mais de 300 mil habitantes. Então, ela é entrecortada pela BR-101. Evidentemente que o apelo da droga, né, principalmente do crack, tem dizimado a nossa juventude. Mas não é isso apenas, né? Nós temos aí, Itabuna viveu uma crise regional, né, a crise do cacau, que desempregou muitos pais de família. E isso está refletindo hoje, né? Nós temos a questão também da situação socioeconômica. A região empobreceu, né? A maioria dos jovens que são vítimas, né, desses crimes de homicídio, muitos deles também são autores de atos infracionais. Aqui em Itabuna, em particular, nós temos assim um quadro desolador. Nós não temos aqui nenhum investimento do Estado da Bahia. Nós sabemos que as medidas socioeducativas em meio fechado, a criação e manutenção é de responsabilidade do Estado. Embora Itabuna, com esse número todo aí de jovens mortos, sendo a comarca que mais encaminha jovens hoje para cumprir medida socioeducativa de internação em Salvador, hoje Itabuna não tem uma unidade de internação para adolescentes. Itabuna não tem nem semi-liberdade e nem tampouco uma delegacia especializada para adolescente infrator. Inclusive, o único lugar na delegacia que custodiava adolescentes foi interditada por esse magistrado e até hoje, passados mais de 8 meses, o Estado da Bahia não fez absolutamente nada. Então, há um descaso total, há uma omissão total, né, do Estado nessa questão, que já vem se arrastando desde 2009, né? E agora, novamente, Itabuna voltou a liderar esse ranking nacional de forma negativa. Como é que o senhor vê o perfil desse jovem hoje que é assassinado em Itabuna? Olha, nós já temos alguns dados, né, que a gente poderia dizer até que é uma pesquisa empírica. Esse jovem hoje, que é vítima, que está na estatística, esse jovem normalmente é do sexo masculino, é da cor negra, ele tem baixa escolaridade, normalmente ele está no ensino fundamental, mas alguns deles não sabem nem ler nem escrever. Na questão da família, normalmente há um abandono afetivo por parte de algum dos pais, principalmente o pai, né? São oriundos, né, dos bolsões de miséria, são pessoas pobres e também tem envolvimento com algum tipo de droga, ou a maconha ou crack. Esse é o perfil. Qualquer pesquisa que se fizer hoje em Itabuna
vai bater esse perfil com relação ao adolescente hoje vítima de homicídio na cidade. O senhor acredita que uma política mais ostensiva de repressão à criminalidade nessa faixa etária poderia contribuir para a diminuição dos índices? Não acredito. Eu acho que a repressão por repressão não resolve o problema. Nós temos que atacar as causas primárias, né? Nós precisamos implementar políticas públicas. Eu tenho conhecimento que Itabuna, ao longo do tempo, deixou de implementar muitos projetos sociais. Então, o que está faltando é isso, é educação, é abrir a escola nos finais de semana. A escola tem que ser mais atrativa, tem que atrair o aluno, tem que oferecer a estação digital, o mundo digital, né? Criar condições para inseri-lo no sistema de garantias de direito, né? Para ser um cidadão. Acho importante também que os bairros aqui da cidade criem espaços para a prática de esporte, lazer, né? Eu acho que também, né, que o poder público poderia melhorar essa questão dos benefícios, da geração de rendas, criar programas para jovens, né? Motivar a prática do esporte, enfim, e implementar políticas públicas, projetos sociais. Aí sim, eu acredito que nós vamos modificar esse quadro. Lógico que é muito importante a participação da polícia, fazendo a sua parte. Nós não queremos uma polícia mais violenta, nós queremos uma polícia eficiente, que apure o fato, aponte os autores, entregue à justiça e que a justiça também faça a sua parte, né? Julgando, condenando, absolvendo, mas dando uma resposta à sociedade. Então, se esses órgãos funcionarem dessa forma, eu acredito que a gente vai modificar esse quadro. Mas eu só acredito que esse quadro vai mudar se nós atacarmos as causas primárias. E quando eu falo em causas primárias, eu estou falando de um trabalho de prevenção. E quando eu falo desses equipamentos em relação ao adolescente em conflito com a lei, que o Estado da Bahia está sendo omisso aqui em Itabuna, é porque a abordagem com esses adolescentes não é uma abordagem meramente punitiva. Essa abordagem ela tem um fundo ético emancipador, né? Ela visa realmente transformar a vida desses jovens que estão em situação de dificuldade e de vulnerabilidade. O que seria o ideal hoje? Em primeiro lugar, Itabuna tem uma vara especializada da infância e juventude, tem um promotor titular da vara da infância, né? Tem uma defensoria pública da infância, deveria ter uma delegacia especializada, né, da infância e juventude. Hoje na Bahia, me parece, só existe em Feira de Santana e Salvador. Segundo, deveria ter uma unidade de internação para adolescentes, para que ele cumprisse a medida aqui. Inclusive, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que fica em Salvador, já deliberou sobre essa política pública, entendendo que Itabuna, em razão da demanda muito grande, deveria ter aqui uma unidade de internação. E eu julguei uma ação contra o Estado da Bahia, uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, determinando a criação dessa unidade aqui. Mas o processo está em grau de recurso e isso vai demorar algum tempo. Também eu acho que seria interessante a criação aqui em Itabuna de uma comunidade terapêutica para crianças e adolescentes drogados, porque é um grande problema que nós temos aqui. E os CAPs não têm a estrutura suficiente para atender essa demanda, principalmente quando o adolescente está cumprindo medida socioeducativa. O atendimento não é satisfatório. Então nós precisávamos ter aqui uma comunidade terapêutica formada por médicos, psiquiatras, enfermeiros, psicólogos, né, educadores que pudessem realmente ajudar esse jovem que está em dificuldade. Muitas vezes eu sou procurado por pais desesperados que chegam para mim e me pedem: doutor, pelo amor de Deus, interne meu filho, eu não tenho para onde mandar, me ajude. Aí eu olho para um lado, olho para o outro, não tenho alternativas, não tenho nem o que dizer a ele. Então realmente é uma situação muito difícil. Se nós tivéssemos esses equipamentos em Itabuna, repetindo, a comunidade terapêutica, a semiliberdade, a unidade de internação
e uma delegacia especializada para o adolescente infrator, com certeza nós iríamos prestar um serviço de melhor qualidade e certamente esse quadro poderia ser, vamos dizer assim, modificado. Para finalizar, uma questão polêmica, mas eu quero sua opinião. O que o senhor pensa a respeito da redução da maioridade penal? Eu sou terminantemente contra, né? Acho que é uma decisão assodada. Na verdade, em 69, em plena ditadura militar, foi feita uma emenda no sentido de reduzir a idade para 16 anos e a lei não chegou nem a entrar em vigor. Na vacatio legis, a lei foi revogada, porque já se entendia naquela época que não iria resolver o problema. O sistema penal, ele está falido. Olha, aqui em Itabuna nós temos uma penitenciária para no máximo 440 presos. Nós temos hoje quase 1.200 presos. É uma bomba relógio. Não socializa, não recupera ninguém nesse sistema. Aí imagine você colocar jovens que ainda estão na peculiar condição de desenvolvimento, que podem ter uma outra perspectiva de vida, você colocar esses jovens nesse sistema falido, o que é que vai acontecer? Eles vão sair de lá com mestrado e doutorado na criminalidade e vão engrossar as fileiras da violência aqui fora, porque está comprovado estatisticamente que a reincidência hoje, com relação aos condenados à pena privativa de liberdade, é mais de 70%. Então, eu acredito que não vai resolver. Agora você me pergunta, e aí, você concorda com o que está aí, com o estatuto da forma que está? Eu diria que não. Mas eu digo também que a resposta está no próprio estatuto. Eu acho que hoje nós poderíamos mudar o estatuto. Alguns dispositivos já estão obsoletos, ultrapassados, né? Por exemplo, hoje, se um adolescente for flagrado pela prática de tráfico de drogas, só pelo fato do crime não ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, eu não posso interná-lo, decretar uma internação. Então acho que isso é um absurdo, porque o tráfico de drogas é um crime hediondo. Eu acho que nos crimes hediondos, como o tráfico de drogas, latrocínio, homicídio qualificado, o roubo, eu acho o roubo à mão armada, né? Eu acho que a medida socioeducativa deveria ser ampliada. Ao invés de cumprir até 3 anos, eu sou favorável que se cumpra até 8 anos, de forma separada dos demais adolescentes, né? Em estabelecimento apropriado para adolescente, né? Então eu acho que poderia ter uma modificação no próprio ECA, não precisaria modificar a Constituição, né? Eu acho que a resposta está no próprio estatuto da criança e do adolescente. E nós sabemos que, na verdade, o jovem hoje, o adolescente, que está nessa situação aí de dificuldade, baixa escolarização, né, não tem acesso a uma família estruturada, muitas vezes o pai é alcoólatra, né, ou usuário de droga mesmo, e ele vive numa diversidade tamanha. Eu acho que ele precisa de oportunidade. Eu acho que o poder público deveria criar as possibilidades para ampliar os direitos sociais de crianças e adolescentes, né? Criando políticas públicas, espaço de lazer, a escola integral, abrir a escola nos finais de semana para atividades lúdicas, capoeiras. Então, eu acredito que é por aí o caminho, né? O caminho para mudar esse quadro é nesse sentido. E o que a gente espera é isso. A gente quer viver, na verdade, numa cultura da paz, né? E para isso a gente precisa da sensibilidade e da ação dos nossos gestores e dos nossos representantes políticos. Como é que o senhor se sente sendo juiz da vara da infância e do adolescente, nessa situação em que nós temos tantos adolescentes cometendo crimes e também adolescentes morrendo, e lidar com tudo isso ao seu redor, algumas coisas
Em algumas situações o senhor pode intervir, outras não, fica de meio de mãos atadas, como o senhor colocou. Como que o senhor se sente pessoalmente diante de todo esse cenário? Olha, é muito angustiante, não há dúvida, né? Mas eu tenho um papel, né, como magistrado, e tenho que fazer ele da melhor forma possível, né, dentro das minhas possibilidades e dentro das possibilidades que o Estado me oferece, né? Eu digo sempre, já até pensei em fazer isso, em jogar a toalha, porque eu lido diariamente com um tsunami de adversidades. É uma onda gigantesca de incompreensões, de resistências, né? As pessoas, elas encaram o adolescente como um monstro, como algo de outro mundo. Não é. Ele é uma pessoa como nós, né? Tem problemas e precisa de oportunidades. É evidente que nesse raio, né, de ação você vai encontrar também adolescentes que matam, que roubam, que praticam crimes graves. Muitas vezes isso é patológico mesmo, como acontece também com os adultos. Agora, o que nós temos de forma racional, né, dentro de uma política pública, né, de direitos e garantias, não estou falando de filantropia, mas de direitos e garantias, é assegurar as condições para que esse jovem que está em dificuldade seja inserido no sistema de garantias de direito, que realmente ele possa ser um cidadão. E a gente tem que criar as condições para que eles tenham essa consciência.